Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Rômulo Matias mais uma vez na área. Na nossa aula de hoje, sobre redação, dando continuidade ao estudo do texto argumentativo, dissertativo, né? Vamos abordar um dos mais importantes conteúdos de redação, né? Que gira em torno da coerência textual. A palavrinha muito famosa, né? Sobretudo na hora da correção da sua redação. Palavra essa muito mencionada por nós, professores, na hora em que corrigimos muitas redações, né? Faltou coerência aqui, faltou coerência ali. Então, vamos compreender o que significa coerência, né? E o quão importante é esse fator para a progressão temática do seu texto e das suas ideias. Vamos lá? Vem comigo. Então, a coerência. O que é a coerência, né? Então, muitos alunos costumam me perguntar, por exemplo, o que é a coerência? Bom, a coerência, ela acaba tratando sobre a parte significativa do texto, né? Então, a gente acaba relacionando o fator da coerência ao sentido global adquirido pelas ideias do texto. Então, quando falamos de coerência textual, falamos acerca da significação do texto e não mais dos elementos estruturais que o compõem. Então, vimos na aula sobre coesão que existem vários mecanismos que acabam construindo a articulação das ideias dentro do texto, né? Eu posso utilizar pronomes anafóricos, eu posso omitir palavras, ideias e sentenças, né? Que é o artifício da elipse, por exemplo. Eu posso utilizar sinônimos para evitar a repetição de palavras. Eu posso também utilizar expressões, né, que acabam evitando a repetição de outras palavras. E eu posso também, né, sequenciar as ideias da minha redação, do meu texto, utilizando para tal conectores, né, que são conhecidos tecnicamente como operadores argumentativos, né, e também o uso de verbos, né, como o verbo também é importante para demarcar, por exemplo, no texto narrativo, a passagem do tempo, né, no que diz respeito às próprias ideias, aos fatos, aos acontecimentos. Então, o fator da coerência, ele não está ligado diretamente, né, a essa questão, como falamos aqui, que gira em torno da apresentação de elementos estruturais que acaba compondo a nossa redação. Quer dizer, não está ligada diretamente ao uso de mecanismos coesivos. Mas é muito importante que você relacione a coerência à própria coesão. A partir do momento em que seu texto não tenha coerência, aquela ideia, por exemplo, não faz sentido, há uma perda de sentido em determinado contexto da sua redação, provavelmente é porque você não construiu uma boa coesão naquele contexto do texto. Então, se não há coerência, significa dizer que não há coesão ou há falta de coesão. Então, a coerência é um fator diretamente relacionado à própria coesão. E se a sua coesão tiver com problemas, significa dizer que você não soube bem articular as ideias do seu texto, né? Provavelmente não conseguiu bem utilizar dos mecanismos coesivos necessários, né, para construir bem a articulação das ideias e com isso acabou prejudicando a coerência do seu texto. Tá legal? Então daí existe uma relação entre coerência e coesão, certo? Bom, então, continuando aqui a leitura, um texto pode estar perfeitamente coeso, isto é, ligado, né, perfeitamente articulado, porém incoerente. Então, por mais que seu texto, às vezes, possa estar com as ideias perfeitamente articuladas, ele, às vezes, não pode ter sentido, significância, né? É o caso do exemplo abaixo. Então, vamos aqui observar o seguinte exemplo para esclarecer melhor a ideia. Como, às vezes, eu posso ter coesão num texto e, ao mesmo tempo, esse mesmo texto não ter coerência, isto é, ser incoerente? Observem. As ruas estão molhadas porque não choveu. Bom, as ruas estão molhadas porque não choveu. Ora,
se as ruas estão molhadas, como eu posso justificar esse fato com a ideia de que não choveu? Então, não há coerência. Há coesão, Rômulo? Sim, há coesão. Percebam, então, que eu articulei as ideias, que eu conectei as duas ideias com o uso do operador. Por quê? Concorda comigo? Então, o operador, porque ele acaba construindo a relação de que eu apresentei para o fato das ruas estarem molhadas uma justificativa, isto é, uma causa. Agora, causa essa incoerente. Se as ruas estão molhadas, eu não posso querer justificar porque não choveu. Concorda comigo? Então, na verdade, há uma palavra aqui neste enunciado que acaba provocando a incoerência. Então, para melhorar a coerência, no caso deste texto, deste enunciado, né, bastaria eu excluir a palavra não, que funciona como um advérbio de negação. Agora ficaria muito melhor, né? As ruas estão molhadas porque choveu. Agora sim, permanece com a mesma coesão e agora você tem uma coerência clara, porque a gente excluiu o advérbio de negação não. Então, tome muito cuidado na hora de você construir as ideias dentro do seu texto, porque podem existir palavras que acabam tornando aquela frase, aquele período frasal ou aquela ideia incoerente, por mais que a gente perceba coesão. Tranquilo? Bom, há elementos coesivos no texto acima, como a conjunção, a sequência lógica dos verbos, enfim. Do ponto de vista da coesão, como falamos, o texto não tem nenhum problema. Contudo, ao ler o que diz ao texto, percebemos facilmente que há uma incoerência, pois se as ruas estão molhadas, é porque alguém molhou, ou a chuva ou algum outro evento. Não ter chovido não é o motivo de as ruas estarem molhadas. O texto está incoerente. Então, por conta dessa palavra problemática, né, que acabou sendo utilizada dentro da construção dessa ideia, no caso, o advérbio de negação não, você acabou tornando toda a sentença incoerente. Tudo bem? Então, preocupe-se com a seleção vocabular na hora de você construir uma ideia. Tranquilo? Então, um erro, como observado aqui, ele acaba comprometendo muito a sua nota na hora de ser avaliada a sua redação, o seu texto. Tranquilo? Beleza? Bom, continuando. Podemos entender melhor a coerência compreendendo os seus 3 princípios básicos. Pessoal, quando a gente pensa em estudar a coerência ou pensa em observar de que maneira ocorre a coerência, esse fator dentro de um texto, dentro de uma redação, a gente acaba, na verdade, relacionando 3 princípios básicos que acabam construindo o fator da coerência dentro de uma redação. Então, quais são esses 3 princípios básicos? O primeiro princípio diz respeito ao princípio da não contradição. O que significa dizer? É que em texto não se pode ter situações ou ideias que se contradizem entre si. Ou seja, que quebram a lógica, né? Conforme a gente observou aqui, a partir do momento em que foi utilizado o advérbio de negação não. Então, porque foi utilizado o advérbio de negação não, eu acabei me contradizendo, tá legal? Então, na verdade, eu feri o princípio da não contradição. Eu acabei corrompendo a lógica da ideia, a lógica textual. Tranquilo? Então, não se pode ter situações ou ideias que se contradizem entre si, ou seja, que quebram a lógica textual. Lembrando que o texto dissertativo ou argumentativo é aquele em que se apresenta uma linha de raciocínio chegando-se a uma conclusão. Então, para eu construir essa linha de raciocínio, que é lógica, eu não posso comprometer a lógica das ideias. Eu não posso me contradizer, porque eu não consigo chegar a uma conclusão perfeita. Tranquilo? Olha este exemplo, ó. Estão derrubando muitas árvores e por isso a floresta consegue sobreviver. Ora,
Não tem coerência alguma, porque eu acabei me contradizendo. A partir do momento que existe o fato de estarem derrubando muitas árvores, eu não posso querer declarar que por isso a floresta consegue sobreviver. Muito pelo contrário. Se existe o fato de estão derrubando muitas árvores, significa dizer que a floresta a cada dia morre, não consegue sobreviver por conta dessa ação. Tá legal? Então note aí a construção da ideia completamente incoerente, né? Estão derrubando muitas árvores e por isso, na verdade, a floresta não consegue sobreviver. Tranquilo? Então é muito importante na hora de você escrever um texto, revisar o próprio texto, revisar as ideias, para você tentar detectar um tipo de incoerência conforme a gente percebe aqui neste exemplo. Tá legal? Muito importante essa dica para você. O outro princípio gira em torno da não tautologia. O que significa isso? Tautologia é um vício de linguagem. Perfeito? Tautologia é um vício de linguagem que consiste na repetição de alguma ideia utilizando palavras diferentes. Um texto coerente precisa transmitir alguma informação, mas quando não há repetição excessiva, desnecessária, viciosa de palavras ou termos, o texto corre o risco de não conseguir transmitir claramente a informação. Caso ele não construa uma informação ou mensagem completa, então ele será incoerente. Bom, na verdade, esse tipo de erro, né, é muito encontrado nas diversas redações, nas diversas produções textuais. Então é muito importante que ao construir uma ideia, que você seja claro e objetivo, que não inclusive se enrole muito para dizer algo, porque você acaba, na verdade, dificultando a própria absorção daquela ideia, você acaba comprometendo a coerência do seu texto. Então, a partir do momento, né, em que repete-se alguma ideia utilizando palavras diferentes, né? Eu acabo, às vezes, comprometendo a própria interpretação, o próprio compreendimento daquilo que você tentou dizer para o seu leitor corretor. Pessoal, é uma dica, na verdade, que eu costumo dizer muito para os meus alunos, é o seguinte: na hora em que você está produzindo uma redação, é importante você se atentar para o seguinte fato. Por mais que você esteja escrevendo o seu texto, ele será lido por uma outra pessoa. E esta pessoa que vai ler a sua redação, além de ler o seu texto, ela também vai corrigir o seu texto. Ela vai atribuir uma nota para a sua redação, o que pode ser muito prejudicial para você, redator. Então é muito importante que, ao escrever uma redação, você observe se você está conseguindo ser bastante claro. Uma dica que eu costumo passar para os meus alunos é de ler a sua redação para uma outra pessoa ou passar a sua redação, a sua produção textual, para uma outra pessoa ler. E a partir do momento em que aquela pessoa não entenda aquela ideia, que ela simplesmente pare, né, e comece a pensar o porquê daquilo, né, ela trava a leitura, significa dizer que há algum tipo de problema ali, que diz respeito ao sentido da ideia, ao comprometimento da coerência do seu texto. Tranquilo? Olha o exemplo aqui, ó. O mar é azul porque reflete a cor do céu e o céu é azul por causa do mar. Quer dizer, eu poderia ser muito mais claro e objetivo, né, na hora de ter construído essa ideia. Eu acabei comprometendo a minha coerência por conta de uma situação aqui que se tornou viciosa. No caso, a repetição aí do elemento céu, né? Então, olha lá, ó. O mar é azul porque reflete a cor do céu e o céu é azul por causa do mar. Quer dizer, algo completamente incoerente, né? E a incoerência desse texto acabou sendo validada porque eu infringi o princípio da não tautologia. Eu percebi aqui uma repetição viciosa que acabou comprometendo, né, a clareza
da ideia. Beleza? Então, uma dica importante aí para os senhores. Bom, e o terceiro e último princípio que gira em torno da coerência é o princípio da relevância. O que significa esse princípio? Fragmentos de textos que falam de assuntos diferentes e que não se relacionam entre si acabam tornando o texto incoerente, mesmo que suas partes contenham certa coerência individualizada. Sendo assim, a representação de ideias ou fatos não relacionados entre si fere o princípio da relevância e trazem incoerência ao texto. Vamos ler mais uma vez esse princípio, que é um dos mais importantes. Princípio da relevância. Fragmentos de textos que falam de assuntos diferentes e que não se relacionam entre si acabam tornando o texto incoerente, mesmo que suas partes contenham certa coerência individual. Bom, parafraseando essa informação, o que isso significa dizer? É que em muitas redações, os alunos acabam pensando que todas as ideias selecionadas por eles para produzir um texto que gira em torno de uma proposta temática, acabe tudo sendo validado. Tudo pode ser utilizado na hora de eu escrever uma redação. Todas as ideias que eu selecionei, todas as ideias que eu pensei, podem acabar entrando na minha redação, o que não é verdade. Toda ideia, para ser utilizada dentro de uma redação, ela tem que ser previamente selecionada. Primeira coisa, a ideia, ela tem que girar em torno do tema. Se for uma ideia que nada tem a ver com o tema, ela não tem que entrar na redação. Bom, pense numa plantação de café. Pense num fazendeiro que planta café, colhe esse café e acaba vendendo esse café. A partir do momento em que ele vai vender o café plantado por ele, ele tem que selecionar. Somente os melhores grãos serão selecionados para a produção de café. E exatamente isso tem que ser feito na hora de se produzir uma redação. Todas as ideias devem ser selecionadas. Tá legal? Sobretudo os argumentos, sobretudo as análises feitas para esses argumentos, os exemplos, as relações de causa, de efeito, as estratégias argumentativas, no próprio parágrafo de conclusão, se o tema é, por exemplo, projetar uma possível proposta de solução, sabendo que o tema pode acabar gerando em torno de uma problemática. Você pode sim propor uma solução, mas a própria solução para aquela problemática, ela deve estar relacionada primeiro ao tema e aos seus argumentos. Então, na verdade, tudo na redação, antes de entrar propriamente dito no texto, deve ter uma seleção prévia por você. Nem tudo pode ser utilizado na redação. Então, é exatamente isso que o princípio da relevância ele aborda, ele fala. Quer dizer, às vezes eu acabo utilizando ideias dentro da minha redação, porém ideias essas que não têm uma coerência relacionado ao assunto em questão. Então eu acabo utilizando várias ideias que acabam tratando de assuntos diversos e distintos. Então eu acabo comprometendo a coerência da minha própria redação. Tá legal? Então o princípio da relevância, ele fala exatamente isso. A representação de ideias ou fatos não relacionados entre si fere o princípio da relevância, consequentemente acaba comprometendo a coerência do seu texto. Tudo bem? Então, a partir do momento em que você apresentar uma tese na sua redação, os argumentos devem estar relacionados a essa tese. Eu não posso comprometer a lógica da minha redação a partir do momento em que eu apresente argumentos que não estejam relacionados diretamente à minha tese, por exemplo. E até mesmo os argumentos devem estar selecionados. Eles devem girar em torno do mesmo assunto apresentado como tema da redação. Tudo bem? Tranquilo? Olha este exemplo aqui. Podemos notar claramente que a falta de recursos para a escola pública é um problema no país. O governo prometeu e cumpriu.
trouxe várias melhorias na educação e fez com que os alunos que estavam fora da escola voltassem a frequentá-la. Isso trouxe várias melhoras para o país. Vamos ler novamente este exemplo. Podemos notar claramente que a falta de recursos para a escola pública é um problema no país. Então, eu apresentei inicialmente um ponto de vista em relação aí à falta de recursos, que é fator que compromete a escola pública no país, certo? Então, eu tenho que ampliar, né? Desenvolver, defender esse meu ponto de vista com ideias que estejam relacionadas ao meu posicionamento. Concorda comigo? Então, vamos ler. O governo prometeu e cumpriu. Trouxe várias melhorias na educação e fez com que os alunos que estavam fora da escola voltassem a frequentá-la. Isso trouxe várias melhoras para o país. Aí está a incoerência. A partir do momento em que eu declarei um posicionamento desfavorecendo o governo, no sentido de ter percebido que existe uma falta de recursos, o que acaba comprometendo a educação pública no país, eu não poderia apresentar que o governo prometeu e cumpriu. Quer dizer, que houve várias melhorias na educação e fez com que os alunos que estavam fora da escola voltassem a frequentá-la. Isso trouxe várias melhoras para o país. Então, na verdade, essas ideias não estão relacionadas ao posicionamento inicial declarado por mim. Na verdade, eu teria de apresentar ideias que girassem em torno desse posicionamento negativo sobre o governo. Então, eu não poderia declarar que o governo prometeu e cumpriu, que houve várias melhorias na educação, fazendo com que os alunos estivessem fora da escola, voltassem a frequentá-la. Tudo bem? Então, na verdade, eu acabei comprometendo a coerência da minha redação. E com isso, haveria uma grande perda de pontuação. Né? Quando a gente pensa em corrigir uma redação, quais são os principais erros que acabam baixando muito o grau, muito a nota do seu texto? A própria coerência, certo? A coerência é um dos fatores que mais descontam ponto na redação, além do fator da norma culta. Então é muito importante que você perceba esses erros para vocês não comprometerem a coerência das ideias da sua redação e com isso acabar perdendo muita pontuação. São erros bobos, porém acabam passando despercebidos por vocês e vocês acabam perdendo muita pontuação na redação por conta desses tipos aqui de desvios. Tranquilo? Bom, pessoal, há outros dois conceitos muito importantes para a construção da coerência textual. Quais são esses dois conceitos? A continuidade temática e a progressão semântica. Lembrando que semântica diz respeito à parte da significação das ideias dentro de um texto. Tudo bem? Bom, ocorre quebra de continuidade temática quando não se faz a correlação entre uma e outras partes do texto. Com isso, quebrando também a própria coesão. A gente falou isso, né? O quanto que existe uma relação entre a coerência e a coesão dentro da sua redação. A sensação é que se mudou o assunto, o tema, sem avisar ao leitor. Bom, então é muito importante que você se valha de mecanismos coesivos para não comprometer a quebra temática da sua redação. Lembrando que na aula sobre coesão vimos que existem elementos coesivos, o que chamamos de operadores argumentativos, que acabam facilitando para o leitor corretor do seu texto verdadeiramente essa continuidade temática. Até porque sabemos que os operadores argumentativos, que os conectivos, eles acabam construindo relações de sentido. Então, essas relações de sentido também acabam envolvendo a lógica textual, isto é, a continuidade temática. Então, em certos momentos, a gente acaba percebendo na hora de corrigir uma redação que o aluno acaba quebrando essa continuidade temática, ou seja, essa linha de raciocínio lógico, a partir do momento em que ele acaba
mudando, né, o tema, o assunto que ele apresentou ali, tá? A discussão. Então é importante que você se ligue nesse aspecto para não comprometer, mais uma vez, a coerência do seu texto e também a própria coesão. Porque a partir do momento em que o leitor-corretor perceber que seu texto não tem uma continuidade temática, significa dizer também que houve prejuízos quanto à coesão da sua redação. Bom, o outro fator é a quebra da progressão semântica. Acontece quando não há introdução de novas informações para dar sequência a um todo significativo, que é o texto. Bom, isso acontece sobretudo nos parágrafos argumentativos, nos parágrafos de desenvolvimento. Há certas situações em que o aluno acaba apresentando até mesmo um bom argumento, porém ele se limita muito na hora de analisar e aprofundar de uma maneira complexa o seu próprio argumento. Então, dá aquela sensação de que ele simplesmente interrompeu a sua argumentação. Ele acabou comprometendo a defesa de seu ponto de vista, a partir do momento em que ele não evoluiu a análise daquele argumento. Então, verdadeiramente acabou corrompendo, quebrando a progressão semântica entre as ideias, certo? A sensação do leitor é que o texto é demasiadamente prolixo, isto é, fala, mas não diz absolutamente nada. E que não chega ao ponto que interessa, ao objetivo final da mensagem. Então é muito importante, né, que você não utilize digressões na sua redação, que você tente ser ao máximo claro e muito objetivo, selecionando bem as ideias e construindo uma progressividade temática para essas mesmas ideias. Lembrando que tudo na redação envolve a lógica, a apresentação de uma ideia, o desenvolvimento de uma ideia, chegando-se à conclusão dessa ideia. Por isso, a lógica, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Lembre-se sempre de que o segredo é continuar praticando. Um abraço, até a próxima.